Luciano Huck, o presidenciável para 2022. Luciano Huck, animador de programa da Rede Globo, tem sido considerado um dos possíveis candidatos a presidente para 2022. Seara, assim, o Estado... É pra falar ou pra ficar quieto? É pra falar bastante. Vamos nessa. Tá. Solta aí. O Estado... A partir de 2015, Huck se aventurou com maior ousadia a dar seus pitacos sobre política e houve boato de que ele seria presidenciável em 2018. Sua candidatura, no entanto, não aconteceu naquela eleição. Huck apenas participou indiretamente como apoiador na formação de candidatos através de movimentos de renovação da política. Agora, novamente, o Global volta à cena como possível presidenciável depois da participação em evento durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, ao ser chamado de o próximo presidente do Brasil. Mas o que exatamente está por trás do interesse político de Luciano Huck? Em 2015, em seu suntuoso apartamento na Avenida Vieira Souto, no Rio de Janeiro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu convidados para um luxuoso jantar oferecido ao bilionário George Soros. A noite estava agradável e todos ali pareciam leves e felizes no entorno do ex-presidente e seu convidado importante. O assunto a ser debatido no jantar não era finanças, nem as belezas do Brasil, que Soros poderia desfrutar em sua estadia no país. O tema foi mais objetivo. Terceiro setor, com aula especial de George Soros. Políticas públicas, com destaque à educação, segurança pública, drogas e, obviamente, política. A interessante conversa, no entanto, não contaria apenas com a interlocução do anfitrião e Soros. Outro George, não menos importante que Soros, pertenceu à seleta lista de convidados de FHC. Era Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico e influente do Brasil. A maioria das pessoas tem medo, né? Eu considero o risco uma parte da vida, né? Então... E, para preencher os outros lugares à mesa, estavam a senhora Robalinho e o marido, do Instituto Igarapé, Carlos Gereissati, Beatriz Gerdau, Guilherme Leal, entre outros, cada um com relevante importância àquele momento. E de acordo com Sônia Rassi, colunista do jornal Estadão, também estava presente o próprio Luciano Huck. O jantar foi organizado pelo petista Pedro Abramovay, responsável pela Fundação Open Society na América Latina, ONG de George Soros, e pelo Instituto Igarapé, na época liderado pela socialite e cientista política Ilona Szabo, que, em 2019, protagonizaria uma celeuma entre os apoiadores de Sérgio Moro ao ser nomeada pelo ministro como suplente do Conselho Nacional de Política Criminal. Ilona Szabo é cofundadora do movimento Agora, cujo mais famigerado membro é Luciano Huck. Em matéria de 2017 da BBC Brasil, o movimento Agora foi apontado como o grupo que poderia lançar Luciano Huck à presidência em 2018. O movimento Agora foi fundado em 2016 e tem discurso para a renovação da política brasileira. Ilona, eu estive em São Paulo ouvindo muitos grupos ligados a esse movimento que busca renovação.
e sentir que eles querem realmente eleger uma bancada. Bom, para nós no Movimento Agora, no sentido a gente tem que estar aí sabendo quais são as regras, brigando por renovação. Sua agenda é focada em políticas públicas com o intuito de quebrar a polarização, pois não é um movimento nem de esquerda e nem de direita. Tem um partido clandestino para burlar a legislação que proíbe financiamento empresarial. Isto é uma coisa muito mais grave. O Movimento Agora foi apenas um dos grupos no leque de plataformas de difuso interesse político com fundação ligada ao terceiro setor, à filantropia da classe dominante, indo do ativismo à formação de lideranças para a disputa eleitoral, a surgir depois do jantar no apartamento de FHC a George Soros. Em 2016, a imagem da jovem Tabata Amaral, amiga de Luciano Huck, começou a aparecer mais nos grandes veículos de comunicação. Era a história da garota pobre da periferia que chegou a Harvard e conquistou o mundo. Em 2017, Tabata foi se tornando cada vez mais conhecida no Brasil. Em 16 de agosto de 2017, Tabata Amaral participou com Ilona Szabo, a mesma que organizou o jantar de FHC a Soros, do programa Conversa com Bial. Vamos incluir então na conversa uma outra pessoa, uma outra jovem ativista que também acredita tem ideais semelhantes aos seus, a cientista política do movimento Agora, Ilona Szabo. Essas meninas. Opa! Ilona. Não por acaso, em 2017, mais precisamente em outubro, foi fundado o Movimento de Renovação da Política Renova BR, idealizado pelo empresário Eduardo Mufarege. O Movimento Renova BR tem como grande contribuidor e parceiro Luciano Huck, um dos convidados do jantar de FHC. Eu vi a ideia do Renova nascer, junto com o Edu Mufarege, que tem todos os méritos possíveis. Se tem alguém que tem a capacidade de tirar a ideia do papel, é o Eduardo. Reciprocamente, Mufarege é apoiador do movimento Agora. O ano de 2017 também foi de grandes aparições de Ilona Szabo, falando sobre renovação na política, segurança pública e guerra às drogas. Boa noite. A guerra às drogas fracassou. Eu imagino que vocês já devem ter escutado isso algumas vezes antes. Não por coincidência, o irmão de Luciano Huck, Fernando Groisten Andrade, foi diretor do filme Quebrando o Tabu, sobre temática guerra às drogas, idealizado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O cineasta Fernando Groisten Andrade, diretor dos premiados documentários Coração Vagabundo e Quebrando o Tabu, não fez por menos. Ele escolheu a rede para falar sobre homossexualidade e a experiência de conversar com a família e amigos sobre o assunto. E o Fernando está aqui no sofá do Saia Justa hoje. Fernando, você sabe que eu sou Fernando Forever, fã-clube, né? Embora Luciano Huck, por fim, tenha dissuadido da eleição em 2018, os grupos de renovação política, dois grupos ligados diretamente a Luciano Huck, como o Agora e o Renova BR, foram exitosos na eleição. Pulverizaram seus quadros em partidos políticos e elegeram alguns deles. O Renova BR elegeu 11 novos políticos, entre eles, com relevantes números de votos em São Paulo, Tabata Amaral, que tem como referência política Fernando Henrique Cardoso. Todos os grupos de renovação política, em minha opinião, verdadeiros think tanks, elegeram juntos 34 novos políticos em 2018. Os grupos são
Agora, Renova BR, Livres, Nós, Ocupa Política, Muitas, Vote Nelas, Acredito, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, RAPS, e Movimento Brasil Livre, MBL. A RAPS foi o movimento que mais elegeu candidatos. Seu presidente do conselho diretor é Guilherme Leal, um dos convidados do jantar de FHC em 2015. A plataforma não é um movimento exclusivo de quadros para a renovação política, mas também atua como formação de novas lideranças, os pulverizando em partidos diversos de esquerda e direita. Os apoiadores da RAPS são do terceiro setor, institutos, fundações, como a Fundação Lehman e Estudar, de Jorge Paulo Lehmann, Fundação Fernando Henrique Cardoso, do ex-presidente FHC, entre outros apoiadores. Deputada federal eleita, Tabata Amaral, amiga de Luciano Huck, faz parte de uma das lideranças da RAPS. Foi eleita como um dos membros formados pelo Renova BR e também faz parte do movimento Acredito, outro think tank de renovação da política, fundado em 2017. Ela também está entre os quadros da Fábrica de Políticos de Jorge Paulo Lehmann, além da sua formação acadêmica em Harvard ter sido amparada pela fundação do bilionário. Lehmann, maior acionista do império cervejeiro Abimbev, é visto como idealizador de Macrons tupiniquins e se auto-intitula um fabricante de políticos. Certamente, durante o jantar de FHC com Soros e Luciano Huck, Lehmann teve muito o que contar sobre sua fábrica de políticos. Tabata Amaral recentemente protagonizou rebeldia contra seu próprio partido, Partido Democrático Trabalhista, ao votar a favor da reforma da Previdência, contrariando o consenso do PDT. Nós não somos o PT que nega a necessidade de uma reforma, nós temos uma proposta. E de repente, do dia para a noite, ela muda, sem dar uma satisfação a ninguém. No embate, com acusações de perfídia feita pelo, até então, fiel eleitorado da garota prodígio e com Ciro Gomes denunciando prática clandestina dos movimentos de renovação. E aí eu vejo, aí foi que me assustou, eu vejo esse grupo, como é que chama? Acredito, solta uma nota dizendo o seguinte, vê se pode. Agora acabamos de ouvir isso, o cidadão aí inventou que o PDT aceitou a autonomia do Grupo Acredito. Isso não existe, nunca existiu isso, eu não quis desmentir para não ser indelicado, nunca existiu isso. Luciano Huck saiu em defesa da amiga sem titubear. Mais uma vez, nesse episódio de votação da reforma da Previdência, a velha política mostra o quanto não quer a renovação. Está fazendo de tudo para calar as vozes, neutralizar as ideias e seguir ancorada no passado, afirmou Luciano Huck. Tabata foi afastada das atividades do partido e sua situação ainda está em trânsito de definição na Justiça. Tudo leva a crer que a deputada federal deixará o PDT em breve. O PDT é o único partido que fechou as portas para todos os movimentos de renovação depois da demonstração de força do Acredito e Renova BR na defesa de Tabata Amaral. Em matéria do jornal Folha de São Paulo, movimento que projetou Tabata forma coalizão e propõe lei para enquadrar partidos, Luciano Huck é citado como membro do Agora, um dos movimentos participantes da coalizão no Congresso dos Grupos de Renovação na Política. A superação aos partidos convencionais não está explícita nos estatutos dos movimentos, mas fica subentendido que eles têm suas regras e independência indo de encontro aos partidos. A mim, não resta mais dúvida. Na esteira da pretensa renovação da política, seguirá Luciano Huck como presidenciável para 2022, desta vez mais fortalecido por bancada já atuante. Por qual partido? O que estamos vendo com os movimentos de renovação da política é a utilização de partidos apenas como veículos de plataformas clandestinas,
partidos clandestinos, como bem definiu Ciro Gomes. Eu acho que todo mundo pode participar de qualquer movimento, mas se você tem um partido clandestino para burlar a legislação que proíbe financiamento empresarial, isto é uma coisa muito mais grave. De modo que, com o apoio de algumas relevantes plataformas, movimentos, como Renova BR, Agora e Acredito, Luciano terá o apoio de toda uma bancada, diretamente ou indiretamente. O partido ficará em segundo plano. Esta nova conformação política no Brasil, dominada pelo capital, representante do velho poder de sempre, vem mascarada de renovação. A avaliação do cientista político Fernando Limonge, da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, corrobora minha assertiva. Ele diz: o que alguns empresários estão fazendo é driblar o sistema. Como não podem financiar campanhas, o Supremo Tribunal Federal proibiu doações de empresas em 2015, financiam indiretamente a criação de líderes políticos, ampliam à política um discurso empresarial entregue à eficácia e aos resultados. No final, acabam considerando que, se eles governassem, tudo seria ótimo. E você pega a partir de um partido clandestino que tem suas regras próprias, seu programa próprio, você se infiltra nos outros partidos e usa os outros partidos, fundo partidário, tempo de TV, quociente eleitoral, para se eleger e fazer o serviço do outro partido, aí é problema de dupla militância. Nas eleições municipais de 2020, a atuação dos grupos tem por objetivo eleger candidatos também ao executivo. Minha cidade, Mogi das Cruzes, terá um candidato a prefeito, Caio Cunha, da fábrica de políticos de Jorge Paulo Lemann, do Renova BR e RAPS. Caio Cunha, vereador mais votado em Mogi das Cruzes, é definido como líder público Lemann e líder RAPS em sua página oficial no Facebook. Não veio de táticas da política tradicional. Foi fruto de pessoas. Está pulverizado em vários partidos os quadros treinados pelos grupos de renovação. O Renova BR oferece salário gordo, verdadeiro chamariz a novos ingressos. Tudo leva a crer que alguns desses movimentos apoiarão Luciano Huck como presidente, o animador de auditório. Caldeirão do Huck. Boa tarde, Luciano. Já com rugas e barba branca, assim como figurou em Davos, na Suíça. Tudo isso a partir de um discreto jantar no apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com George Soros. Coincidência? Se levarmos em consideração o que, segundo o jornalista estadunidense William Engdahl, em entrevista a Ludovic Watzel, sobre o imperialismo dos Estados Unidos, a CIA e as ONGs, definiu sobre a Fundação Open Society de Soros como CIA privada, minha resposta é: não é coincidência. O diretor da CIA, Bill Casey, propôs a Reagan a criação de uma ONG privada. Ligeiramente à margem, ela pretendia ser privada, mas na realidade estava ali para, como disse um dos seus criadores, o falecido Allen Weinstein, numa última entrevista ao Washington Post, fazer o que a CIA faz, mas de forma privada. Foi a criação em 1983 da ONG denominada NED, Dotação Nacional para a Democracia. Pouco tempo depois, dirigidas a partir de Washington, outras ONGs surgiram, tais como a The Freedom House ou as de Soros, a Fundação Open Society e o Instituto para a Paz, entre outras. No livro Presença dos Estados Unidos no Brasil, Muniz Bandeira escreveu que a CIA fornecia verbas e know-how para o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD. O IBAD, escreveu Muniz Bandeira, subvencionava candidaturas na campanha para a renovação
dos legislativos e de alguns governos estaduais em 1962. Esses quadros eram contrários à política externa independente. São os tentáculos do imperialismo atuando para manter o Brasil uma eterna e democrática colônia.